Boa tarde, muito obrigada pelo acolhimento e muito obrigada pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui e em poder desafiar-vos com aquilo que vou apresentar. Ora, o meu foco sempre foi prevenção, sempre foi cura natural e por isso eu escolhi saúde pública. Mas agora isto é um pouquinho mais que é como é que nós podemos efetivamente reverter situações que na faculdade nos ensinaram que eram irreversíveis. Bom, isto é um pouquinho a apresentação, a explicação do que eu vou fazer, mas como são várias coisas, vou ver se acelero um pouquinho, porque tenho tendência a falar muito. Ora bom, a diabetes e a obesidade, que andam praticamente sempre de mãos dadas, neste momento são uma epidemia mundial. Em 2000 nós tínhamos 1.400 milhões de diabéticos. Em 2010, ou seja, 10 anos depois, nós temos o dobro. Em 2017 tínhamos 415 milhões e estima-se que haja pelo menos 193 milhões de pré-diabéticos, o que significa que, somando, temos 608 milhões entre diabéticos e pré-diabéticos a nível mundial, que é quase a população de uma Europa inteira. Portanto, isto é completamente gigante. Há 100 anos atrás, nós não tínhamos praticamente diabetes. Sabemos muito bem o que é que devemos fazer. A Organização Mundial de Saúde indica o que é que está na base, que se nós revertermos, pode condicionar saúde, e seja para a diabetes, seja para outras situações. E está tudo escrito, mas a verdade é que depois isto não passa à prática. Nas metas de saúde para a população a nível mundial para 2030, esta está como uma meta que podemos usar, utilizando a alimentação, um esquema alimentar saudável e exercício físico, nós podemos reverter. O nosso Plano Nacional de Saúde, que vai sempre beber às orientações internacionais, também está previsto. E está escrito, se forem à página da Direção-Geral da Saúde, está lá escrito, no programa da diabetes, que a cura da obesidade é conhecida, a da obesidade está muito interligada com a diabetes, e é alimentação e exercício físico. Ora, elas andam sempre de mãos dadas. O que é que nós temos aqui? Temos o chamado índice de massa corporal, que tem uma relação aproximada com, digamos, com a obesidade, é uma medida que se utiliza. Aqui estamos com um peso normal com este índice e por aqui acima começa a aumentar o sobrepeso. E o que vemos é que a prevalência aqui para quem tem um peso normal de diabetes é 5,7, mas quando chegamos aqui a quem já está com um índice de massa corporal acima dos 35, já é 20% destas pessoas que têm diabetes. E eu creio que ainda é mais do que isto. Isto são dados que são de 2011. Eu creio que neste momento é mais do que isto. Ora, em Portugal, o que é que temos? Temos 1 milhão, tínhamos, isto é de 2015, 1 milhão de obesos, 3,5 milhões de pré-obesos. Em relação à população infantil e juvenil, temos uma taxa muitíssimo alta de obesidade. 35% das crianças entre os 6 e 9 anos têm excesso de peso. Acima dos 15 anos, 24% dos rapazes são obesos, 17% das raparigas também, e 35% das crianças que tinham excesso de peso entre os 6 e 9 anos, estimamos que elas venham a ter, efetivamente, sejam obesas no futuro. Então, Portugal é o 5º país da Europa que tem crianças muito obesas. Esta também é a distribuição. Aqui, o que é que vemos? Excesso de peso e obesidade. Então, as várias colunas. Aqui é excesso de peso, portanto, temos a mais, mas não é tanto assim. Aqui é um 2º grau de excesso de peso, aqui já é a obesidade. Então, por exemplo, pegando aqui na população entre os 55 e os 64, se somarmos todas estas colunas, portanto, há uns que estão nesta escala, outros naquela, como veem, todas elas estão acima dos 20, o que significa que nós temos, no mínimo, 65% da população com esta idade com excesso de peso. Isto é a evolução do índice de massa corporal que foi feito desde 1850 a 2012 e, como se vê, a população tem vindo a ficar cada vez mais gordinha e nós conhecemos a que é que, em parte, se deve este peso a mais, não é?
Deve-se a uma alimentação muito rápida e muito prática e muito pouco natural. A obesidade tem uma vantagem. O que é que fica nas células gordas? Fica a toxicidade do nosso corpo. Portanto, se for entrando muita toxicidade, a forma do organismo se defender é mesmo acumular gordura, porque a toxicidade fica acumulada nas células gordas. Não é só aí, mas esse é o grande depositário da toxicidade. A diabetes está sempre relacionada com esse mesmo aumento da obesidade e o que vemos aqui também em Portugal e umas estatísticas de 2011 é que portanto, são homens e são mulheres, o que, aumentando a idade, aumenta também os níveis de prevalência da diabetes. E isto não tem a ver com a idade pela idade, tem a ver com o aumento da toxicidade e tem a ver com o aumento da obesidade, porque há pouco neste outro aqui, vamos vendo que a população, por exemplo, desta faixa etária aqui, ainda é uma maior percentagem que está com excesso de peso, de onde a alimentação está muito relacionada. Vou explicar um pouquinho o que é isto da insulina e onde é que é produzida e tudo mais, só para ficarmos um pouquinho com o enquadramento. Então, o pâncreas é uma glândula que produz enzimas digestivas e é chamada a função exócrina. Produz algo que vai para fora do sangue e, efetivamente, elas vão parar depois aqui ao duodeno. E produz também algo que vai diretamente para o sangue. E são estes grupinhos de células, são chamadas ilhéus, que produzem insulina e a insulina vai diretamente para o sangue. Para que é que serve a insulina e qual é a importância que isto tem e qual é o papel na célula? Então, pensando que a célula tem milhares de receptores na sua membrana, na sua parede, e esses receptores são como se fossem fechaduras, então a insulina, a capacidade que ela tem é de entrar numa fechadura e quando ela entra, ela emite um comando interno que é abram os canais para a glicose que está no sangue poder entrar. Então, numa situação saudável, aqui é um outro esquema. Desculpem. Numa situação saudável, o que se passa é que quando há açúcar disponível na corrente sanguínea, ele vai dar uma ordem ao pâncreas para produzir mais insulina, a insulina é produzida, encaixa nas tais fechaduras da célula e com isso dá a ordem para que o canal possa abrir-se e o açúcar entrar. Então, o açúcar é uma fonte energética, como se fosse o gasóleo para a célula, e é esta a função da insulina. Entretanto, isto é o que nós já vimos, portanto, vimos como é que funcionava e agora vamos ver os dois tipos de diabetes. Então, há a diabetes tipo 1, que toda a gente ouviu falar e que normalmente é típica da infância ou juventude e em que subitamente o corpo produz muito pouca insulina ou produz praticamente nenhuma. E aí, de repente, é preciso efetivamente substituir a função que o corpo não está a poder fazer, que é de produção de insulina, o pâncreas não está a fazê-lo e é preciso ir buscar insulina fora e, portanto, tem que se injetar insulina. A insulina química tem a mesma ação e faz-se o processo que é necessário. Na diabetes tipo 2, nós temos insulina disponível, portanto, aqui praticamente não havia insulina, mas aqui há insulina disponível. O pâncreas está competente, o pâncreas fabrica a insulina. E o que é que acontece? Acontece que essa insulina, por muito que entre na fechadura, é como que deixou de ter autoridade para mandar abrir aqui o canal do açúcar. E, portanto, nesta situação, normalmente isto é chamado a resistência à insulina. Então, a célula resiste ao comando que lhe é dado. E isto acontece quando? Acontece quando temos, essencialmente, peso a mais, quando temos excesso de gordura acumulada nas nossas células e pronto, e quanto mais errada for o nosso estilo de vida, com sedentarismo, com uma alimentação fast food e por aí, e com tudo o que é tóxico a entrar, pior ainda.
Porquê é que isto não funciona? A célula está com uma avaria? Não, a célula não está com uma avaria, não está com nenhuma avaria. Nós não temos avarias no nosso corpo. Que esta é uma outra noção contrária àquilo que me ensinaram. O nosso corpo não tem avarias. Efetivamente, há períodos em que ele pode ter ali alguma desregulação. Porquê é que a célula não aceita aquele comando? Porque ela tem gordura a mais. E o açúcar, quando entra na célula, ele vai se transformar em gordura. Então a célula diz, eu não quero mais gordura, não quero receber glicose, porque eu não quero ficar mais gorda, não preciso disso para nada. De onde, no fundo, é um mecanismo regulador que a célula diz, não, eu não quero mais. Bom, então a solução não seria dar insulina ou antidiabéticos orais, mas sim vamos lá reduzir o peso, não é? Mas pronto, na prática não é isso que acontece. Bom, então o que causa a diabetes não é o açúcar a mais. Quando já somos diabéticos, então sim, o açúcar pode desequilibrar muito. Mas na gênese, na origem, não é o açúcar que cria a diabetes. Há uma alimentação que engorda, há falta de exercício, há normalmente excesso de peso e depois pode haver muita toxicidade. E a toxicidade emocional, e isto está tudo comprovado cientificamente, a nossa toxicidade emocional pode ser muito mais prejudicial, ou seja, pensamentos de ruminação, que eu não presto, eu sou culpado, eu estou revoltado, o meu patrão é mau, enfim, todo este tipo de coisas constante, pode ser muito pior do que o fumo do tabaco. Ora bem, então, e também uma naturopata americana também identificou que associada à diabetes, no mínimo à diabetes tipo 2, há sempre um parasita, que eu também nunca ouvi falar nisto, é verdade, e há forma de podermos desparasitar. Bom, na base da desregulação da diabetes ou de outra situação crónica, nós temos sempre processos de oxidação, então o corpo está desgastado, está acidificado e, no caso da diabetes tipo 1, normalmente há questões autoimunes, toxicidade, muitas vezes relacionadas com alguns dos recipientes das vacinas. Ora bem, então, resistência à insulina já se percebeu, já expliquei, que é por esse excesso de gordura acumulada. A insulina é a hormona que armazena a gordura. Este médico americano é um dos médicos que escreve e que tem um livro publicado e tem vários trabalhos científicos, vários artigos publicados de qual é a dieta que nos permite reverter a diabetes. Ele, inclusivamente, foi contratado, foi pago pelo Instituto Nacional de Saúde americano para poder estudar. Há uma epidemia tão grande nos Estados Unidos, temos que perceber o que é há a fazer. E, portanto, está tudo identificado e tudo documentado como fazer. É este excesso de gordura que bloqueia, então, a entrada da insulina. E aqui está um pouco a explicação, seja na célula muscular que está gorda e que não quer mais, seja num fígado que, quando começamos a ter peso a mais, efetivamente ele começa a ficar também gordo, fígado gordo com gordura acumulada, de percentagem variável, como é óbvio, e ele próprio fica menos competente nas suas funções e também interfere com a dinâmica metabólica geral. Ora, aqui eu venho falar disto só para que se perceba, eu não gosto nada daquilo que em princípio é o negativo, ou seja, não gosto de falar no contexto do que é mau para assustar, mas como partindo do princípio que potencialmente todos nós podemos vir a ser diabéticos se não tomarmos algumas medidas, então também é bom sabermos o que é que acontece quando já se é diabético. E a diabetes é uma doença do corpo todo, portanto todas as células estão implicadas. A desregulação é geral, porque todas as células recolhem a dita glicose e se estão resistentes, então não vão recolher e então açúcar a mais no sangue pode dar coma, entre outras coisas. Bom, então, efetivamente, a diabetes, mesmo que esteja controlada, o que é isso, uma diabetes controlada? É quando os níveis do açúcar no sangue, portanto, da glicemia ou da glicemia, estão dentro dos parâmetros que o médico assistente recomendou, que devem estar dentro de determinados valores. E, efetivamente, a medicação toda permite estar dentro daqueles valores, mas nunca vai curar a diabetes. Nós nunca deixamos de ter diabetes quando tomamos a insulina. E agora vamos pensar só na diabetes tipo 2. Está bem, não estou agora a falar na diabetes com falta de insulina, estamos a falar da diabetes tipo 2. Então, está tudo controlado, mas o corpo nunca vai passar a ter, nunca vai deixar de ter resistência à diabetes, à insulina, e a situação nunca se vai alterar.
Ora, não se alterando, isto é uma situação de desequilíbrio que vai sempre aumentando. Portanto, a célula está em desequilíbrio, mas à medida que o tempo passa, ela cada vez tem mais toxicidade acumulada, tem menos capacidade de gerir metabolicamente o que lá tem dentro e por aí fora. Então, toda esta circunstância, porque continua a haver glicose disponível mais do que o corpo precisa, cria, entre outras coisas, uma acidificação do corpo, cria um processo inflamatório geral, cria uma oxidação, isto vai desgastando e vai envelhecendo o próprio corpo. Com o tempo, portanto, a insulina cria um ciclo vicioso que tira-nos à vida, esta insulina extra que estamos a dar, e 80% da morte em diabéticos são causadas por endurecimento das artérias. Isto tem a ver também com o aumento da gordura no nosso corpo, e há muitos alimentos que nós comemos a achar que são bonzinhos, e nós aqui em Portugal comemos mesmo, mas dos piores alimentos que tem para doença cardiovascular, para doença cerebrovascular, para tudo que seja endurecimento de artérias, chama-se queijo. E aquela gordurinha dura vai entrar diretamente para as nossas paredes das nossas células e para as paredes das nossas artérias. Ora, quem tem diabetes tipo 2, há um risco associado a cancro que é aumentado. Se for cancro de mama, 30% mais, de cólon 20% mais, de pâncreas 82% mais. Então, efetivamente, todos os tecidos com o tempo, todos eles são sempre atingidos, mas com o tempo eles podem começar a dar sintomas, porque já estão no limite da sua capacidade de equilíbrio, já estão mesmo em desequilíbrio. Portanto, todos já ouviram falar que podemos ter um rim diabético, que significa que é menos competente e podemos ter que ir parar a uma hemodiálise, ou podemos vir a ficar cegos porque há deposições várias de várias substâncias a nível da retina, ou a nível cardiovascular, uma quantidade de complicações, a nível neurológico também, e das coisas mais graves é toda a parte do sistema nervoso periférico perder sensibilidade, e portanto há pessoas que deixam de sentir, por exemplo, os pés, que ficam infectados, que não têm dores e que às vezes acabam por ir parar a amputações porque já está o pé, o dedo, metade do pé, o que seja, em necrose, ou seja, apodrecido, e tem que ser cortado, senão toda a pessoa vai morrer, porque aquilo vai se espalhar. Há sempre, normalmente, associado um aumento de peso, um aumento de colesterol, triglicéridos, pode haver perturbações hormonais e pode acontecer em simultâneo, porque depois isto é assim, isto é um processo de inflamação do corpo todo, portanto, aqui não, diabetes não escolhe, depois depende de algumas fragilidades que o corpo tenha, se vai mais para um lado ou mais para o outro. Pronto, e podemos inclusivamente ter morte prematura. Ora, então, ter diabetes é como contrair uma hipoteca que nunca vamos conseguir pagar. Portanto, nunca vamos ficar curados. Vamos andar sempre a tomar qualquer coisa, não é? E porque quando morrermos continuamos com diabetes, não é? Foi até ao limite. Bom, então, que riscos com os medicamentos? Então, como já disse, eles permitem manter e controlar a glicémia, mas generalmente provocam grandes hipoglicémias, ou seja, grandes descidas de açúcar. Porque é assim, como penso que tenham noção, quando nós ingerimos algo e que vai para a corrente sanguínea como açúcar, como glicose, isso é um estímulo para que o pâncreas produza insulina e a seguir, pensando que está tudo a funcionar bem, ele produz insulina, essa glicose que estava a mais vai rapidamente ser consumida. Aqui estamos com mecanismos externos que vão parar ao mesmo, e o que significa que a pessoa faz uma subida de açúcar e depois faz uma descida de açúcar. E a questão principal da desregulação do corpo na diabetes tem mesmo a ver com isto. Em vez de andarmos todos mais ou menos assim, o açúcar anda assim. E isto estraga todos os órgãos. Então, normalmente as pessoas acabam por aumentar de peso, muitas vezes têm as pernas inchadas, a diabetes progride, agrava-se, portanto, mantém-se a glicémia, mas a doença em si agrava. E há problemas vários, que também já falei, que não vou repetir por uma questão de tempo. Também já vimos que há uma associação grande ao cancro, morte precoce, etc. Então, o que mais destrói nesta circunstância em que estamos a ser seguidos com uma abordagem convencional é que continuamos com uma alimentação errada, apesar de haver orientações da Associação Americana de Diabetes e da Europeia, aquelas dietas têm muitos erros.
Portanto, com aquelas dietas e com doses que vão sendo progressivamente, muitas vezes com o tempo, não chega só ao antidiabético oral, temos que juntar a insulina, esta circunstância por si vai continuando a estragar o nosso corpo. Então, os medicamentos efetivamente podem alterar a expressão dos sintomas, mas nunca vão tratar os doentes. Tratar no sentido de curar. Ora, a epigenética, e o que é isto? Nós temos sempre aquela noção, porque também foi que nos foi ensinado, seja na faculdade ou até mesmo só na escola, que herdamos genes de doença e que eles são fatais e que temos ali um vaticínio para o resto da nossa vida. Porque o avô já teve, porque a mãe também tem, porque o tio, porque o que seja, já tiveram diabetes, então nós vamos ter que ter diabetes mais cedo ou mais tarde. Ora, já se identificou também há muito, pelo menos há umas dezenas de anos, que os genes, por si, eles não têm nenhum interruptor que os ponha a funcionar ou outra vez ou a apagar, a acender ou a apagar. E, portanto, eles por si, por muito que existam os genes com códigos de doença no nosso corpo, eles não se vão expressar se não houver condições adversas do meio ambiente, o ambiente que envolve a célula. Então, quando se juntam fatores, esses sim desreguladores, e esses sim estão na nossa mão, a genética herdamos, o resto está na nossa mão, eles podem funcionar como interruptores e aí podemos ter uma expressão genética, isto na situação em que possa haver algum gene, digamos, da diabetes ou de alguma disfunção metabólica. Onde, como veem, não há nenhum fatalismo, não é preciso andarmos como a Angelina Jolie a cortar partes do corpo, porque se nós fôssemos cortar todas as partes do corpo, podem ter cancro, ficávamos amputados. Por isso, o que temos que perceber é que está nas nossas mãos fazer o que pudermos para que os genes que possamos ter, que não importa se os temos, não se manifestem e, portanto, ter um corpo saudável e uma vida saudável. Então, nós não somos vítimas de uma genética, nós somos vítimas das nossas escolhas. E isto é muito, muito, muito importante. Portanto, está nas nossas mãos. Claro que isto aqui é a autorresponsabilização. E as pessoas, no geral, preferem um comprimido do que assumirem, digamos, a responsabilidade de decidir o que é bom para si e de, então, mas agora não me apetece, então, mas agora eu gosto tanto daquela comida. Pronto, são escolhas, não é? São escolhas. Ora, quando foi de um dos encontros da Associação Americana de Diabetes, já não me recordo quando é que eu vi isto, de que ano é que foi, mas esta revista de Lancet é como que o topo das revistas médicas científicas. No editorial tinha aqui uma frase que era: o facto da diabetes tipo 2, uma doença francamente prevenível, ter atingido uma proporção epidémica é uma humilhação para a saúde pública. Portanto, não estamos a ser competentes para a resolver em massa, senão não tínhamos uma epidemia. Então, há alimentos que são perigosos? Sim, há alimentos que são perigosos. E esses alimentos são os de origem animal. Então, isto sim é que condiciona, seja a diabetes, seja o cancro, doenças cardiovasculares, e temos que perceber que isto é assim. Então, a proteína, inclusivamente a proteína do leite também. Então, toda esta proteína animal, além do aumento de um fator de crescimento semelhante à insulina, e que na vida adulta acelera o envelhecimento, diminui a esperança de vida e relativamente ao cancro, aumenta a proliferação celular de células cancerígenas, promove a adesão das novas células cancerígenas noutros locais, a sua migração, a invasão, a formação de novos vasos sanguíneos no tumor que já se formou e diminui a possibilidade do que é isto. Portanto, todas as nossas células têm um prazo de validade no sentido positivo, que é, quando estão velhitas, vão-se embora e vêm outras. E elas próprias provocam um processo de auto... comem-se a si próprias, que se chama apoptose, autofagia, enfim, por aí. E elas induzem a sua própria morte porque já chegaram ao limite, já não estão ali a fazer nada. E as células malignas, elas não têm, são como que eternas. Então, aquele fator de crescimento semelhante à insulina, ele impede que as células malignas morram. Portanto, como estão a ver, há aqui muita justificação científica relativamente à proteína animal. Depois, outra coisa que também tem muita importância, que são os hidratos de carbono refinados. E praticamente andamos todos a comer hidratos de carbono refinados, não é?
os esparguetes, todas as massas, todas as bolachinhas, todo o pãozinho branco, tudo isso, além do excesso de açúcar que toda a gente consome em geral, seja porque bebe refrigerantes que devia ser proibido o fabrico, a tudo mais que se vai adoçando no dia-a-dia. Eu lembro-me que há uns tempos, não me recordo das percentagens, mas ouvi uma reportagem na Antena 1, na rádio, que referia o Nestum com mel, que toda a gente conhece, que quando foi lançado tinha muitíssimo menos teor de açúcar do que tem atualmente. Portanto, a população foi-se habituando ao docinho e cada vez temos mais docinho. Ora, então, quando os níveis são baixos deste fator de crescimento semelhante à insulina, temos aumento da esperança de vida, temos maior sensibilidade à insulina e menor incidência de cancro e das restantes doenças crónicas. Isto é muito importante, este estudo de China é um estudo epidemiológico, foi uma das formações que eu fiz lá fora. E o que é isto? É como é que as doenças se comportam nas populações. E o que se fez foi uma coisa que nunca tinha sido feita, que se estudaram 880 milhões de chineses ao longo de 20 anos. E o que se pretendia identificar é se os hábitos alimentares condicionavam ou não algumas doenças chamadas crónicas. Isto foi levado a cabo, este é o cientista principal, criou o estudo, o Campbell, que está aqui, e foi levado a cabo por estas duas universidades e pela Academia Chinesa de Medicina Preventiva. E aqui é só mesmo um resumo. Este livro existe em espanhol e em inglês, em português não. E o que se verificou foi que, portanto, o que se pretendia estudar é se o consumo de produtos de origem animal tinha alguma relação ou não com doenças como cancro de mama, próstata, cancro de cólon, diabetes, obesidade, eu sublinhei aqui as que nos interessam hoje, doenças cardíacas, doenças autoimunes, osteoporose, doenças neurodegenerativas e degenerescência da retina. E os resultados, também só em resumo, mas não importa, é que havia uma relação direta entre o consumo de proteína e gordura animal e o aparecimento daquelas doenças. Então, só para explicar um bocadinho, porque é que se estudou a população chinesa? Por um lado, porque geneticamente eles têm sido muito estáveis, naquele sentido em que não se têm misturado com outras raças, digamos, como nós aqui. Por outro lado, eles tendem a ficar, a viver na mesma zona onde nasceram, na mesma cidade, na mesma zona geográfica, e a dieta na China varia bastante de zona geográfica para zona geográfica. Portanto, com aqueles 880 milhões de pessoas, eles puderam estudar os que não comiam proteína animal de todo e os que comiam quantidades progressivamente maiores, portanto, tinham esta forma de discriminar, e os que comiam mais quantidade. Então, o que foi encontrado foi que naqueles grupos em que não havia consumo de proteína animal, era praticamente zero o aparecimento de todas estas doenças. E a inversa, que é, quanto maior era o consumo destes produtos, maior era a prevalência de todas estas circunstâncias. Aqui é a epigenética outra vez, não é? São as questões alimentares, são os disparadores, os interruptores de porem o nosso corpo a desregular-se. Ora, há um movimento que é uma iniciativa europeia para a investigação do cancro e da nutrição, que estudou 38 mil pessoas durante 10 anos e foi monitorizando, portanto, foi tomando nota do regime alimentar de todas estas pessoas e verificaram que durante aquele período 918 daquele grupo contraíram diabetes. E do estudo todo feito e apurados os resultados, o que se viu foi que o consumo de proteína vegetal não provocou, não estava relacionado com o aparecimento de diabetes. Portanto, nós temos proteína vegetal de altíssima qualidade, muitíssimo melhor do que a carne, no feijão, no grão, nas lentilhas, em todas as leguminosas. E as dietas ricas em proteína animal, essas sim estavam associadas a um risco de diabetes. E tanto mais quanto menor era, desculpem, por cada 5 mil... Pronto, portanto, por cada 5% de calorias provenientes a partir da proteína animal, aumentava em 30% o risco de contrair diabetes. E aqui não era o risco, foi aquilo que se verificou, foi que contraíram efetivamente diabetes e com esta proporção. Ora, então, como reverter a diabetes tipo 2 e como minorar a tipo 1? É possível reverter, foi-nos dito que não, eu também aprendi que não.
mas efetivamente podemos revertê-la. É claro que temos que fazer duas coisas, a que depois a doutora Camila vai explicar melhor. E são a alteração dos hábitos alimentares, e também vai ser explicado como, dietas completamente testadas e estudadas em muita gente, já em muitos milhares de pessoas, e comprovadas, sem falhas propriamente, desde que a pessoa cumpra a dieta, como é óbvio. E esta dieta significa que é dieta durante um período curto. Vamos tirar o corpo dessa desregulação e depois a seguir, quer dizer, depois a seguir não vamos voltar ao mesmo, mas não é preciso ser tão rígido todo o tempo. Ora, e o exercício físico é indispensável. Nós temos duas pernas deste tamanho, não somos um ovo, portanto estas pernas têm que se mexer. Nós precisamos de movimento, o corpo todo precisa de movimento para melhor oxigenação, o corpo todo precisa de movimento para ativar todas as dinâmicas internas e o corpo precisa de movimento para melhor integração de tudo o que se passa a nível psíquico. Nós precisamos mesmo do movimento, não é por acaso que a criança primeiro anda e depois é que fala. Sem a integração do corpo não se processa bem aqui o andar de cima, como costumamos dizer. Ora, então, prevenir ou fazer regredir não precisa de dieta, de receita médica. É simples, é preciso ter força de vontade, como é óbvio, mas isso é como tudo. A gente quer alguma coisa boa para nós, é melhor isto do que vir a ter uma amputação, andar em hemodiálise ou ficar cego, ou o que seja. Bom, então, esta situação permite uma regulação do corpo sem haver aquelas subidas e descidas dos níveis de açúcar, reduzindo a medicação logo na primeira semana. A experiência é que, em média, 50% dos casos já reduziu na primeira semana as doses de medicamentos e maior ainda no fim do primeiro mês. Normalmente, na primeira semana, inclusivamente aqueles que têm antidiabéticos orais mais insulina deixam de precisar da insulina. Vocês sabem que o diabético é uma pessoa normalmente muito disciplinada porque tem sempre que ir medindo como é que está o seu nível de glicémia para ver o que é que tem que tomar ou ajustar e permite voltar a ter um peso normal, uma esperança de vida normal sem complicações e reverter a diabetes. Claro que é óbvio que é importante a pessoa ir tendo a mesma vigilância médica. Quando se diz não é preciso receita, é neste sentido que vamos lá adotar as medidas que são importantes para nós, sem receita, neste sentido que não é preciso mais nenhum medicamento, mas como é óbvio, altamente aconselhável que haja vigilância médica. Então, no caso da diabetes tipo 1, que já sabemos que tem mesmo falta de insulina, então esta dieta permite baixar a dose, porque vai regular todo o corpo, permite que não haja aquelas oscilações grandes de açúcar para cima e para baixo, permite baixar os níveis de colesterol e triglicéridos, permite estabilizar o peso, ou pô-lo no normal, permite uma diminuição da inflamação de todo o corpo, que é isso que depois leva àquelas vários tipos de patologias complicadas que já referi, e também permite a diminuição das complicações decorrentes da própria diabetes. Diminui a velocidade da progressão da própria diabetes. E a esperança de vida, como é óbvio, é mais longa porque a pessoa está mais saudável. Então, sem mudanças, não há cura. Se nós ficamos doentes pelas nossas escolhas más, ou mudamos as escolhas ou o corpo não volta para trás sozinho, não é? E é mesmo uma escolha ser saudável, mas é uma escolha para fazer todos os dias, não é só de vez em quando. Porque senão a epigenética não vai ajudar. E pronto, o sucesso é garantido quando nós nos comprometemos e reconquista a sua vida. E muito obrigada por este bocadinho.